noite, Luciano. Podemos começar? Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, hoje, 17 de setembro de 2025, estamos aqui em nome do prefeito municipal Geraldo Mantovani Filho para apresentar a primeira audiência pública para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2026. Vamos chamá-la de LOA, Lei Orçamentária Anual. Outras siglas que poderemos utilizar bastante são o PPA, que é o Plano Plurianual de Investimentos, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na elaboração desse projeto, foi levado em consideração a seguinte legislação: a Lei Federal número 4.320, de 1964, que estabelece as normas de direito para a elaboração dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Decreto-Lei 200, de 1967, que institui o orçamento-programa, né, que é o orçamento que a gente usa até hoje, tá? A Constituição Federal, em seu artigo 165, que fala dos orçamentos, né, do plano orçamentário, tanto do PPA, da LDO, da LOA, e o artigo 212, que fala da aplicação na educação dos 25% dos impostos. A Lei Orgânica Municipal, no artigo 125, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 141, que estabelece a aplicação na saúde de 15% das receitas de impostos, a emenda 17, a Lei Orgânica, que são as emendas impositivas, 2% da receita corrente líquida de 2024, que é R$ 147.709.890,56, 2% dá R$ 2.954.197,81, que dá R$ 328.244,20 para cada vereador de emenda, certo? Sendo que esse valor também, 50% tem que ser para a saúde. Outra legislação que nós usamos com base no orçamento, emenda 18, a Lei Orgânica. Essa emenda 18 é desse ano aqui. A gente mudou a data de entrega do PPA e da LDO, que até então, até ano passado, a LDO era entregue em abril e o PPA era entregue em 31 de agosto, certo? Sempre no primeiro ano de mandato. O que ocorria é que a gente, por exemplo, no primeiro ano de mandato, que é o ano de elaborar o PPA, a LDO, que é parte do PPA, tinha que ser primeiro, segundo a lei. E com essa emenda à lei orgânica, a gente conseguiu fazer com que os dois fossem entregues na mesma data, que hoje é 30 de junho, certo? Já estão aprovadas, tudo, viraram a lei municipal 3.573, de 13 de agosto, que é o PPA 2026 a 2029, e a lei municipal 3.579, que é de 28 de agosto, que é a LDO 2026. Também a gente levou em consideração a elaboração do orçamento, a emenda constitucional 136, de 9/9, também bem recente, fala do pagamento de precatório, principalmente. No nosso município, devido ao valor do endividamento, a gente tem que pagar 1% da receita corrente líquida com precatórios, certo? Princípios fundamentais do orçamento público. Anualidade. O orçamento deve ser elaborado e aprovado para um período de um ano, que pode coincidir com o ano civil, né? Que pode coincidir, tem um errinho aí, certo? Que tem que coincidir, bem dizer, falar a verdade. Da unidade, deve existir apenas um orçamento para um determinado ente federativo e para cada exercício financeiro, contendo todas as receitas e despesas. Da universalidade, o orçamento deve conter a previsão de todas as receitas e a fixação de todas as despesas do governo, sem exceção. Exclusividade. A lei orçamentária deve tratar apenas de matéria orçamentária e financeira,
não podendo conter dispositivos sobre outros assuntos. É que a gente vai ver agora, depois na apresentação do projeto de lei, do anteprojeto, né? Princípio da legalidade. As finanças públicas só podem ser despendidas mediante autorização legal, garantindo que o gasto público seja sempre de acordo com a lei. E o princípio da publicidade. O orçamento deve ser acessível e claro para que os cidadãos possam compreender e fiscalizar a gestão dos recursos públicos, certo? Agora, para ilustrar tudo que eu falei aqui, e antes do Hélito e a Priscila falar, eu vou mostrar para vocês o anteprojeto de lei do orçamento, que vai principalmente mostrar, né, que ele é baseado principalmente na fixação da despesa e na, na estimativa das receitas, certo? Ele é único para o nosso município, né? E tem a exclusividade que tem todas as receitas dentro dele. Daí eu vou lá pro anteprojeto de lei, né? Ainda ele não tem um número, certo? 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Águas de Lindóia para o exercício financeiro de 2026. O valor, gente, como nós estamos na primeira audiência, pode ser que ocorra alguma mudançazinha para mais ou para menos, algum ajuste. Não sei se eu, quando elaborei, o meu valor vai estar batendo com os demonstrativos que o fez aqui. A gente teve uma mudançazinha. Pode ser que ocorra alguma diferença aí, mas vocês não reparem, certo? O orçamento que eu vou apresentar para vocês para 2026 do município é de 179.257.500, sendo que 149.776.400 é do Executivo, Prefeitura, 2.445.600 é da Câmara Municipal, 2.395.500 é do Balneário, SABF, e 20.500.000 é do SAC. A estimativa da receita, gente. Como que vai se distribuir, né, a receita, como que se vai classificar a receita arrecadada do ano que vem. Tem os grupos de receitas, né, receitas de impostos, R$ 62.954.820. Deixa eu falar. Receitas de impostos são o IPTU, o ITBI, o ISS, as taxas de licença, funcionamento, coleta de lixo, certo? A previsão de 62 milhões. As contribuições, a principal contribuição que está aqui é a CIP, né, da iluminação pública, 1.933.000. Receita patrimonial é a receita que a gente arrecada de aluguéis e de rendimentos de aplicação. Receitas de serviços. Essas receitas são principalmente das entidades, tanto do SAI quanto do balneário. 21.483.500. As transferências correntes, que são as transferências que a gente recebe da União dos Estados, né? Transferências de impostos ou não, certo? 94.220.580. Aqui é o valor bruto. Tem para 4 receitas, né, das grandes receitas das transferências correntes, que é o FPM, o ICM e o IPVA, tem dedução de 20% que vai para o Fundeb, né, já vem líquido para nós, mas na contabilidade a gente registra de forma bruta, né, e o valor da dedução do Fundeb seria 11.644.400. Esse é o valor que a gente vai mandar para o Fundeb, né, em 2026. Outras receitas correntes, no valor de 2.402.000. Aqui a grande receita que representa essa rubrica é a receita das multas de trânsito, certo? Que totaliza um orçamento de receitas de 174.827.500. Depois, a gente tem uma categoria de receita que é usada nas entidades, que a gente paga serviços para o SAI e paga serviços para o balneário. Essas receitas
elas são consideradas intraorçamentárias dentro da entidade e na prefeitura como uma despesa intraorçamentária, para não estar registrada duas vezes, entendeu? Então, a receita intraorçamentária do SAI e do balneário, no exercício, soma-se R$ 430 mil, totalizando, né, as receitas de 175.257.500, o valor do orçamento da estimativa das receitas. Na fixação da despesa, a despesa, de acordo com a Lei 4.320, ela tem vários desdobramentos. Se eu for ficar falando aqui todos os desdobramentos, é muito longo, porque o Érico tem que falar a parte dele, a Priscila a parte dela, e vai se estender muito para falar sempre as mesmas coisas. Então, quem tiver curiosidade também vai procurar na internet. Eu não sei se o outro projeto já vai estar disponível, vai estar disponível lá no site da prefeitura, mas as despesas, elas são, a gente chama de funcional programática, certo? Vai ter por função, subfunção, por programa, por órgão de governo, por entidade. Então, a despesa é bem dividida. Então, no projeto de lei, estão lá os programas de governo. Esses programas de governo, o que a LDO fez? Trouxe os programas do PPA para a LOA. Esses programas que foram, né, foram colocados no PPA para 2026-29, a LDO trouxe a parte de 2026 para pôr na LOA. Então, exemplos, a governança cidadã, 1.768.600. Moderniza a fazenda, 11.166.521,09. Educa mais, 51.277.000. Protegendo a mulher, R$ 50 mil. Saúde, respeito e atenção, 40.625.901,09. Multiplicador das águas, 1.857.000. Esses programas são aqueles que a gente tratou nas audiências com relação ao PPA e à LDO, certo? Tem programas da prefeitura, do SAI, do balneário e da Câmara, certo? Renovação da frota, um programa do SAI, 650.000. Modernização de engenharia e serviços, 5.100.000, certo? A despesa também, isso aqui, gente, esse programa aqui, essa despesa classificada por programa, é local. Cada entidade, cada município usa um código, usa um nome que queira. Agora aqui, a despesa por funções de governo já é uma coisa definida por lei federal. Todo mundo usa o mesmo número e a mesma nomenclatura, certo? A função legislativa, né? Vai ter lá o orçamento da Câmara, 2.445.600. A função administração, 14.904.700. A função segurança pública, que é a função 6, 3.931.000. Função educação, número 12, 51.277.000. Função cultura, é a número 13, 239.000. Função urbanismo, número 15, 14.687.000. Função saneamento, 15.188.000. Função gestão ambiental, número 18, 1.857.000. Função comércio e serviços. Aqui para nós é o que mais encaixa, é o turismo, gente. Função 23, 5.592.500. Função transportes, número 26, 5.002.000. Função desporto e lazer, número 27, 1.248.000. Função encargos especiais, que é dívida, PASEP, parcelamentos, né? 7.445.000. E a reserva de contingência, que é codificada com o número 99, 4.029.218,91. A reserva de contingência abriga o valor das emendas impositivas, certo? Da Câmara dos Vereadores, que é 2% da receita corrente líquida lá de 2024.
que eu falei para vocês é o orçamento fiscal, né? Eu esqueci de falar. E agora tem o orçamento da Seguridade Social também pelas funções da Seguridade Social. Assistência Social, função 08, 5.675.580. Função Previdência Social 09, R$ 960.000. Função Saúde, número 10, R$ 40.625.901,09. Função Trabalho, número 11, R$ 150.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 47.411.481,09, que somando com o orçamento fiscal dá aos 127, somando com o orçamento fiscal, dá aos 175.275.500, certo? Eu não falei também os tipos de orçamento, né? Eles são o orçamento fiscal, é o orçamento da manutenção da máquina, o orçamento da Seguridade Social são aqueles relacionados à saúde, assistência ao trabalho, certo? E o orçamento de investimentos que os municípios não contêm, é só a União que tem esse orçamento, certo? Então a gente sempre vai ter só o fiscal e da Seguridade Social. O orçamento, a despesa também, né, é dividida por subfunções de governo. Também são aquelas que também a Lei 4.320 fixou. Todo mundo usa as mesmas funções, a mesma nomenclatura e o mesmo código. Eu vou passar por elas também, certo? Vai ter lá ação legislativa, o controle interno, bem dizer, um desdobramento das funções, certo? Da administração, tem administração geral, administração financeira, a educação tem ensino fundamental, ensino médio, superior, infantil, na saúde vai ter lá a atenção básica, hospitalar, ambulatorial. Então, é as subdivisões das funções. Também somando tudo, nós vamos ter o orçamento do município de R$ 175.257.500. Depois, as despesas também se dividem, se classificam, né, por categorias econômicas. As despesas correntes, despesas de capital, certo? As despesas de pessoal, que é uma despesa corrente, total previsto por orçamento, R$ 76.390.100. Juros e encargos da dívida, também é uma despesa corrente, R$ 1.500.000. Outras despesas correntes, que são material de consumo, serviços, né? R$ 85.695.931,09. E as despesas de capital, que são os investimentos, R$ 5.672.250, e a amortização da dívida, R$ 1.970.000. Total da despesa corrente, R$ 163.586.031,09. Total da despesa de capital, R$ 7.642.250, mais a reserva de contingência, R$ 4.029.218,91. Total do orçamento, R$ 175.257.500. Por órgão administrativo, Poder Legislativo, R$ 2.445.000. Poder Executivo, R$ 172.812.500. Lembrando que as entidades aqui estão no Poder Executivo, certo? Depois nós temos o orçamento também dividido por unidade orçamentária. Falar. Câmara Municipal, R$ 2.445.000. Poder Executivo agora, Secretaria Municipal de Governo, R$ 2.569.600. Secretaria Municipal de Administração, R$ 4.700.000. Secretaria Municipal da Fazenda, R$ 12.643.620. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, R$ 1.567.600. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, R$ 14.819.000. Secretaria Municipal de Obras, R$ 988.000. Secretaria Municipal da Educação, R$ 51.277.000. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 42.103.000.
Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Juventude, 1.248.000. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, 3.296.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, 4.998.580. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 1.857.000. Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, 7.709.000. Agora, a entidade agora é o SAI, Presidência, R$ 190.000. Administração e Finanças, 4.805.000. Divisão de Engenharia e Serviços, 6.170.000. Saneamento e Meio Ambiente, divisão, né? 9.018.000. Procuradoria Jurídica, 147.000. Controladoria, 170.000. E para o serviço de balneoterapia e fisioterapia, né, o balneário, 2.535.500. Total do Executivo com o Legislativo dá os 175.257.500. Estão vendo que a despesa, cada vez você vai dividindo, vai chegando sempre as mesmas informações, mas é isso que a lei estabelece para a gente, dividir a despesa. Funções, subfunções, categoria econômica, por unidade orçamentária, certo? E agora, isso aqui já vem da LDO também, mas é uma coisa que tem que constar na LOA. A única coisa que pode constar da LOA, além da previsão da receita, a fixação da despesa, é a autorização para abertura de créditos adicionais. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a abrir, através de decreto do Executivo, créditos adicionais suplementares até o limite de 10%, 10 inteiros por cento. Esse percentual, o Tribunal de Contas sempre fala para a gente levar em consideração a inflação, né? Mas eles sempre também falam que 10% é a que a prefeitura do município de São Paulo usa. Então eles dizem que a gente tem que se virar, porque se lá dá certo, para nós tem que dar também, né? Às vezes passa apertado com 10%, mas é o que é permitido para a gente esse limite. O parágrafo 2º aqui. Abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres. Isso aqui, quando a gente recebe um recurso, né, de convênio, uma emenda impositiva, uma emenda, né, que seja PIX ou normal, a gente manda para a Câmara, né, a gente já tem a permissão na LOA para mandar essa abertura de crédito para a Câmara. Parágrafo 3º, no inciso 3, desculpe, realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites, condições estabelecidas em resolução do Senado Federal. Artigo 5º. O valor reservado a cargo da reserva de contingência será realizado para atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias, exceto o valor destinado às emendas impositivas. Aquilo que eu falei para vocês. Grande parte, não vou falar grande parte, é quase que 90% do valor da reserva de contingência, que é lá os 4.029.000, é destinado às emendas impositivas. Até tem o valor aqui, quer ver? O valor da reserva de contingência, que é a emenda impositiva, é o valor de 2.954.000, certo? Esse valor aqui é destinado, vem para a Câmara, né? E a Câmara faz a distribuição conforme os vereadores vão indicar. Das disposições finais, o prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na lei de diretriz. Isso aqui é o que a gente sempre fala, né? Quem vem nas audiências da LDO, do PPA, a gente fala lá do limite de emissão de empenho, né? O prefeito vai, durante a execução, a cada bimestre,
ele vai ver se há necessidade ou não da limitação de empenhos. Essa autorização já está lá na LDO, mas agora ela veio também para a LOA, certo? As leis do Plano Plurianual, PPA, e das diretrizes orçamentárias considerar-se-ão, né, acho que fica melhor aqui, modificadas por lei posteriores, inclusive pelas que criam, modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Até teve uma alteração mesmo, se for pegar o PPA, o valor de 2026, a LDO para 26, teve uma alteração de valor. Eu falei isso até na audiência pública, que poderia ocorrer, realmente ocorreu, né? Se eu não me engano, estava previsto lá 174, né, para 2026, e na realidade ficou 175. Esse artigo aqui vem para regulamentar isso, certo? Mas isso já foi até levado em consideração que poderia ter uma variação para mais ou para menos, né? E artigo 8º, as transferências financeiras da administração direta para indireta, incluídas aquelas efetuadas à Câmara Municipal e ao SAPS, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estipulado pelos créditos orçamentários e adicionais. Então, está aqui o anteprojeto, né, da LOA, aquilo que a lei prevê, né, que só pode constar no projeto de lei, a fixação das despesas, a estimativa das receitas e assuntos relativos a créditos adicionais e a operações de crédito, certo? É isso aí que a lei permite. Os demais assuntos são tratados na LDO. E como eu falei já também na audiência pública, vou falar agora, a LDO antes tinha só efeito até a elaboração dessa lei. Acabava. Dia 30 de setembro não tinha mais efeito a LDO, agora não mais. Ela vigora junto com essa lei. Ela ajuda a elaborar a LOA e vigora junto, certo? Então, a LDO, né, que vê a lei nossa municipal, essa lei 3.579 de 28/8, a LDO 2026, ela vigora junto, né, com a LOA. Eu vou passar a palavra agora para o Wellington, ele vai falar para a Priscila primeiro, ela vai falar também sobre a LOA, mais especificamente do que eu já falei, um vai complementar o outro, gente. Então eu passo a palavra para a Priscila. Boa noite a todos. Eu vou falar com vocês um pouco sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2026. Esse ano, começamos a elaboração pelo PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é elaborado de 4 em 4 anos. Esse plano, elaborado esse ano, tem validade de 2026 a 2029. Junto com ele, esse ano, elaboramos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela nos orienta na elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Entre a LDO e a LOA, temos o PAC, que é de acordo com a Lei 14.133, da nova Lei de Licitação, que também nos ajuda a subsidiar a elaboração da LOA. Nosso calendário. Fases da elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2026. A coleta de sugestões através da participação popular, o orçamento participativo, foi do período de 20 de fevereiro a 31 de março de 2025. A elaboração da proposta orçamentária com base no PPA e no PAC, fase interna, foi do período de 1º de junho a 31 de junho de 2025. Análise da viabilidade das sugestões online, o acatamento ou não, foi da data de 1º de junho a 31 de junho de 2025. A primeira audiência pública, demonstração das propostas ao Legislativo e à população, está acontecendo na data de hoje, dia 17 de setembro de 2025. A segunda audiência pública,
demonstração final das propostas ao Legislativo e população ocorrerá no dia 27 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal, nesse plenário. A entrega do projeto de lei orçamentária anual ao Legislativo, a data é dia 30 de setembro de 2025. O prazo para aprovação legislativo da lei orçamentária anual 2026 é a última sessão ordinária de 2025. Os índices utilizados foram retirados do Boletim Focus na data do dia 8 de agosto de 2025. O IPCA, a variação projetada para 2026, acumulado de agosto de 2025, 4,41%. PIB total, variação sobre o ano anterior, expectativa de mercado para 2026, 1,87%. A Selic, a expectativa de mercado para 2026 é 12,5%. O índice de quantidade, aumento permanente de arrecadação, reativação do comércio, obras em andamento. Projeção das receitas e despesas contínuas, base agosto de 2025, orientado pela LTO. Previsão de receitas por entidade. A Câmara Municipal não tem receita própria, pois ela é subsidiada pela Prefeitura. Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, 153 milhões e 22 mil. SAI, 20 milhões e 500 mil. Balneário, 1.735.500 reais. Totalizando 175.257.500. Receitas. A previsão das receitas por categoria econômica. Receitas correntes. 186.471.900 reais. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 62.954.820 reais. Contribuições, no nosso caso é a CIP, a maioria, 1.933.000. Receita patrimonial, aluguéis e remuneração, 3.478.000. Receitas de serviço, aqui a maioria é o SAI e o balneário, 21.483.500 reais. Transferências correntes, 94.220.580. Outras receitas correntes, aqui basicamente são as multas de trânsito, 2.402.000. Deduções da receita, 11.644.400. Receita de serviço intra, que são as contas de águas e o repasse do balneário, os banhos, os serviços, 430.000, totalizando as receitas em 175.257.500. Agora eu passo a palavra para o Wellington, que vai falar para vocês sobre as despesas. Boa noite. A intenção aqui foi do Fernando trazer a parte mais técnica do orçamento e a gente trazer de uma forma mais fácil da população entender essas despesas, né? Trazer de uma forma que fique fácil esse entendimento para a população. Então a gente fez um resumo aqui do que efetivamente cada secretaria faz, né? Então aqui o Fernando já citou, né? O orçamento da Câmara total 2.445.600. Orçamento total da Prefeitura, 149.915.400. Do SAI, 20.500.000. E do Balneário, 2.396.500. Vocês podem perceber que aqui no Balneário tem uma diferença entre receita e despesa, né? A arrecadação deles está em 1.735.500. E a despesa, 2.396.500. Então, essa diferença, 661.000, ela é coberta pela Prefeitura, que totaliza lá
os 175.257.500. Separei também por fonte de recurso aqui, né? Então, com fontes do Tesouro Municipal, que é o recurso fonte 1 que a gente fala, 119.667.222,18. Transferências de convênios estaduais, 23.951. Recursos próprios da administração indireta, que é SAI Balneário, 22.235.500. Transferências de convênios federais, 6.449.580. E as emendas impositivas dos vereadores, 2.954.197.82. Fixação de despesa por categoria econômica, o Fernando já passou por isso aqui, então eu vou à frente. Vou começar pela demonstrativo por unidade administrativa. Então, a Câmara para manutenção do Legislativo, dos funcionários e dos vereadores, 2.447.600. A Secretaria Municipal de Governo, 2.569.600. Nela vai abrigar a gestão do gabinete do prefeito, a Coordenadoria da Defesa Civil, a Ouvidoria Municipal, o controle interno do município, o Fundo Social de Solidariedade e o FUNCAD, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Na Secretaria de Administração, valor de 4.700.000, vai abrigar a gestão da Secretaria Administrativa, o Departamento de Licitações e Contratos, para todas as secretarias, né? O Departamento de Recursos Humanos, a gestão do CPD, parte de informática do município, segurança do trabalho. Na Secretaria Municipal da Fazenda, a gente fixou a despesa em 2.643.620, que vai abrigar a gestão da secretaria, o Departamento de Contabilidade e Parcerias, que aqui dentro, por enquanto, ainda consta a contabilidade e o convênios, o serviço da Receita Municipal, que é a Tesouraria Municipal, setor de lançamento e tributação, lançadoria, pagamento de nativos e pensionistas do município, as sentenças judiciais precatórios, pagamento da dívida como um todo, parcelamentos que o município tem, e a contribuição ao PASEP, além da reserva de contingência, que metade está abrigada aqui das emendas impositivas dos vereadores e a outra metade é abrigada na saúde, fora a reserva de contingência própria do município. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 1.567.600. E nessa secretaria tem a gestão da Secretaria Jurídica, ela representa o município judicialmente e extrajudicialmente, serve como consultoria para as outras secretarias, né, na parte jurídica, e promove o processo administrativo tributário, né, cobrança da dívida. Secretaria Municipal de Serviços, antigamente era só Secretaria Municipal de Obras e agora ela foi dividida. Ela foi dividida em serviços públicos e obras. Então, para serviços públicos ficou 14.819, vai abrigar a gestão da Secretaria de Serviços Urbanos, a limpeza, manutenção e conservação dos próprios públicos, manutenção das vias urbanas e rurais, a gestão de resíduos, né, que é a coleta e destinação do lixo, a limpeza mecanizada, a roçagem que é feita no município, né, as roçadas, manutenção da iluminação pública, que é a CIP, né, ela está abrigada dentro dessa secretaria também, e a pavimentação e manutenção de vias públicas. E na Secretaria Municipal de Obras, no valor de 988.000, que fica parte da legislação e planejamento urbano, a análise e aprovação de projetos, elaboração de projetos públicos, tanto para obras quanto para as outras secretarias também, educação, saúde, todo mundo que precisar de projeto, ela projeta também, e a gestão territorial e geotecnológica. Na Secretaria Municipal de Educação, que é a maior secretaria que a gente tem, a nível de estrutura e de valor também, 51.277.000. Aí nós temos lá dentro a gestão da secretaria, a manutenção do desenvolvimento do ensino, o material apostilado, os uniformes, toda a parte estrutural das escolas, né?
transporte escolar, manutenção das creches e pré-escolas, a merenda escolar e o subsídio do transporte universitário e técnico. Com relação à Secretaria Municipal de Saúde, a segunda maior é 42.103.000, fixado para 2026, e vai abrigar a gestão da secretaria, a manutenção da atenção básica, o atendimento às sentenças judiciais, o convênio com o hospital, saúde bucal, ações de vigilância em saúde, convênio com o Conisca, atenção de média e alta complexidade, né? Assistência farmacêutica, medicamento que é distribuído à população. Gostaria de chamar o senhor prefeito Geraldo Mantovani Filho, né, como presidente aqui para compor a mesa. E queria agradecer também as secretarias aqui representadas, né? Administração, governo, fazenda, mobilidade urbana, trânsito, meio ambiente. E os vereadores presentes, Valmir, presidente, Rogério, Núcio e seu Jaconis, tá bom? Então, continuando, né? Temos aqui também convênio com o balneário e o transporte de pacientes. Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Juventude, 1.248.000. A gente vai ter a gestão da secretaria, a realização de campeonatos, as escolinhas do Sérgio, né, da secretaria, o atendimento à melhor idade. Na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, um valor fixado de 3.296.000, que vai abrigar a gestão da secretaria, a gestão do Departamento de Cultura, os eventos culturais e atrativos turísticos para 2026. A Secretaria Municipal de Assistência Social, né, e desenvolvimento, assistência e desenvolvimento social, no valor de 4.998.580. Vai abrigar a gestão da secretaria, o desenvolvimento social, a gestão dos benefícios eventuais, bolsa, aluguel, gestão das cestas básicas, gestão do Bolsa Família, programa Jovem Aprendiz, mulheres vítimas de violência e o subsídio do transporte dos idosos. Além da Bolsa Trabalho, que é a frente de trabalho, né? Gestão dos conselhos municipais, a gestão do IGD SUAS e o repasse ao terceiro setor, que é a PAI, asilo, que a gente faz repasses anuais para ele. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 1.996.000. Aqui nós vamos ter a gestão da secretaria, a proteção e bem-estar animal, basicamente um programa de castração dos animais, manutenção da clínica veterinária comunitária Meu Pet, educação ambiental e agrícola, a gestão de resíduos, locação de caçambas para descarte dos volumosos. Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, 6.158.000. Nós vamos ter a gestão da secretaria, transporte e mobilidade urbana, a gestão da guarda municipal, a gestão do Fundo Municipal de Trânsito, operação tapa-buraco, massa fria, manutenção do CCO, Centro de Controle Operacional, que são as câmeras de monitoramento do município, e a sinalização vertical e horizontal. Na Secretaria de Transporte e Mobilidade, um valor de 1.551.000, vai abrigar a gestão da secretaria, o subsídio do transporte coletivo, o planejamento e coordenação das atividades do transporte público e a promoção da acessibilidade no município. E daí nós vamos para as autarquias, né? O SAI com um valor fixado de 20.500.000 e o balneário 2.396.500. Então o município vai desprender de recursos para transferência financeira para as entidades um valor de 3.106.600. Vai ser 2.445.600 para o Legislativo e para o balneário 661.000. Aqui a gente trouxe um resumo da aplicação no ensino, né? Então, as receitas que o município tem total de impostos é de 121.608.820. Sobre esse valor, a gente obrigatoriamente tem que aplicar 25%.
Então, no caso aqui, o município está aplicando um valor de 34.092.400, que dá 28,3%, né? Uma aplicação maior do que o mínimo constitucional no valor de 3.690.195. E trouxemos também um demonstrativo aqui do Fundeb. O Fundeb a gente vai mandar para o Fundeb, né? São aquelas deduções que o Fernando citou lá no início. São deduzidas de algumas receitas, 20%, no total de 11.644.400. E nós temos a expectativa de receber de volta 20.720, que traz um ganho para a gente de 8.955.600 com relação a essas transferências do Fundeb, que são utilizadas basicamente para pagamento dos professores. E também trouxemos o estudo da aplicação da saúde. O total das receitas de impostos é um pouquinho diferente da educação, mas é no valor de 116.608.820. O valor aplicado na saúde pelo município, 25.830.401,09, que dá um percentual aí, a gente obrigatoriamente tinha que aplicar 15%, nós estamos aplicando 22,15%, baseado no orçamento 2026. Um valor a maior do que o mínimo constitucional de 8.339.078,09. Fizemos uma análise também da despesa com o pessoal, né? Então, o total da RCL, 174.825.500. Nós temos ali o limite legal de 54%, né? 6% do legislativo e 54% do executivo. Então, o legislativo está aplicando com o pessoal 1.947.600, que equivale ao percentual de 1,11%, bem abaixo dos 6% que a Câmara teria de limite. E o executivo, mesma coisa. O executivo está aplicando 77.232.500, que dá um percentual de 44,01%. Fica bem abaixo do limite de 54%, inclusive dos outros limites, que são o limite prudencial e o limite de alerta, que é de 48,60%. Então, o orçamento ele nasce atendendo todas esses artigos da lei que são obrigatórios serem atendidos. E a gente trouxe também um resumo das emendas impositivas, né? O Fernando falou lá no início de 2% da receita corrente líquida do ano 2024. Então, cada vereador vai ter aí 328.244,20 para distribuir no orçamento da prefeitura, sendo que 164.122,10 é livre e 164.122,10 é destinação obrigatória na saúde. Nós tivemos a coleta de sugestão online, né? E também distribuímos filipetas aqui na entrada. Então, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida com relação ao orçamento, a gente pede que preencham e deixem com a gente, que a gente vai levar para cada secretaria fazer um estudo sobre isso. Então, o que a gente arrecadar aqui hoje, a gente tem do dia 18 até o dia 29 para estudar e verificar a viabilidade disso no orçamento. Além disso, esses relatórios serão publicados lá no site oficial do município, www.aguasdelindóia.sp.gov.br, lá na aba transparência/orçamento. Da minha parte era isso, né? Agradecer, deixar o nosso contato aqui, contábil@aguasdelindóia.sp.gov.br, e a gente fica à disposição. Eu volto a palavra para o Fernando para as considerações finais. Muito obrigado, Wellington. Agora eu vou passar a palavra para o excelentíssimo prefeito Geraldo Mantovani Filho. Boa noite a todos, a todas. Claro, agradecer a presença de todos aqui, especialmente a presença do presidente da Câmara, Valmir, os vereadores Nia, Rogério, presença do sindicato, Nelsinho, demais secretários, funcionários que aqui se fazem presente, representando as secretarias. Bom,
Eu só, nesse momento, gostaria, cabe a mim agradecer o empenho, a competência com que a Secretaria de Finanças elaborou a peça orçamentária para o ano que vem. É de suma importância que isso tenha a maior precisão possível para que a gente não chegue no final do ano e, a partir desta data, né, Wellington, de setembro, outubro, comece a encarar problemas quando um orçamento não é devidamente pensado, organizado e bem calculado. Quando isso acontece, quando essas falhas acontecem, a prefeitura chega no final do ano totalmente desorientada e muitas vezes sem poder cumprir os compromissos que ela acabou assumindo durante o início e o meio do ano. Eu vi o empenho, eu vi a competência, conversamos com toda a equipe. Este ano o orçamento foi feito em conjunto pela equipe, não tem exatamente uma cabeça pensando, mas muito mais do que isso, tem uma equipe toda interagindo com as outras secretarias no intuito de contemplar, na medida do possível, todos os pleitos de todas as secretarias e aquilo também que está previsto no nosso programa de governo, que é o compromisso que a administração tem com a população, com a justiça, com todo mundo, que é cumprir aquilo que prometeu, sempre dentro dos parâmetros que o orçamento nos permite. E para isso a gente tem que contar com a expertise e a competência e a vontade, a dedicação da equipe que formula a peça. Então, agradeço a eles o empenho, mais uma vez, o trabalho desenvolvido e temos mais ainda alguma etapa que dá para corrigir, né, Fernando, Pri? Dá ainda para a gente corrigir, acrescentar e tirar alguma coisa aqui que se fizer necessário, até que a gente encaminhe para a Câmara, então, analisar e nos dar o parecer de aprovação ou trazer mais observações para que a gente possa fazer alguma modificação. Também gostaria de dizer agora que numa questão de orçamento, a gente vê esse valor aí para a Câmara, mas aproveitar esse momento aqui e agradecer ao presidente da Câmara, aos vereadores, a vontade e a pretensão de que o dinheiro seja usado da melhor forma possível. Então, o Valmir, este ano, é lógico que consultando seus pares, antecipou, inclusive, já a receita de devolução para a Prefeitura, e a Prefeitura já está licitando aquele benefício, aquela melhoria indicado pela Câmara, que a Câmara gostaria que com aquela devolução fosse realizado. Então, uma parceria muito importante, que a Câmara vê que o dinheiro, quanto melhor ele é aplicado para a cidade, maior vai reverter em função da população. Então, vou dar os parabéns, eu acho que é inédito, né? A Câmara começar a devolver o dinheiro antes do final do ano, em prazo hábil dele ser bem utilizado e esse dinheiro reverter em benefícios. Obrigado, Valmir. Essa atitude aí, pode crer que vai acrescentar bastante nos feitos desse ano de 2025. A atitude da Câmara nos ajudou demais. E, enfim, espero que numa próxima, na última, né? Na última audiência pública, a gente encerre da melhor forma possível e possa encaminhar para a Câmara uma peça que já tenha conhecimento de todos e que seja o ideal para Águas de Lindóia. Bom, muito obrigado a todos. Alguém tem alguma dúvida? As questões o Hélito já explicou, né? A gente vai responder agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Fica à disposição. A gente vai ter uma segunda audiência, então os valores vão estar já estão fechados, mas está 99%, né? O ajuste final vai ser apresentado no dia 27 de setembro. Certo? Então, eu agradeço a presença de todos, prefeito, secretários presentes, o Hélito e Priscila. Muito obrigado, boa noite a todos.